Boa noite. Hoje é dia 21 de abril, uma data marcada na história do nosso país e muito simbólica nos dias atuais. O PDT! Em 1792, os ricos e poderosos da coroa imperial massacravam nosso povo, quando um grupo libertário se organizou nas montanhas de Minas Gerais para defender a gente simples, pobre, trabalhadora e dedicar suas vidas pela liberdade do Brasil. Esse grupo ficou conhecido como os Inconfidentes. Seu líder era Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. Mas veja o que a data de hoje nos ensina. A tão sonhada liberdade que Tiradentes lutava foi traída justamente por um dos Inconfidentes, de nome Silvério dos Reis, que diante da possibilidade de ter suas dívidas perdoadas, fazer parte da nobreza e ganhar um punhado de moedas, preferiu abandonar os trabalhadores, os pobres e massacrados, delatando Tiradentes. O resto da história todos sabem. O defensor do povo Tiradentes foi enforcado e o sonho libertário da época destruído. O cenário hoje não é muito diferente. De um lado, os que defendem os direitos do povo simples, trabalhador, pessoas que acreditam na democracia, na liberdade, nos direitos humanos, no fim dos preconceitos. O lado que Tiradentes defendia. Do outro lado, a mão pesada dos poderosos, defensor de um capitalismo exacerbado, que querem ver o fim dos programas sociais. O lado dos banqueiros, com seus lucros absurdos, daqueles que querem entregar as riquezas do nosso país, que querem ver o povo pedir esmola. O lado dos traidores do povo. É impossível alguém negar a ascensão social que o Brasil viveu nos últimos anos. Ou você já tinha visto tantos negros se formando em uma universidade pública? É impossível negar que o Brasil combate como nunca a corrupção. É impossível negar o sucesso do combate à fome e à miséria dos últimos anos. O mundo todo reconhece o que o nosso país fez. Conseguimos isso e muito mais respeitando a democracia. Negar a verdade dos fatos é achar que o povo é bobo. E isso, mano, o povo não é, não. O PDT! Para escolher o remédio correto para uma doença, nós precisamos compreender que doença é essa. Essa crise terrível que se abate sobre a sociedade brasileira tem a ver com um conjunto de variáveis sociais, econômicas e políticas, mas com clareza, o que aconteceu recentemente pode ser resumido num dado. Tudo que o Brasil vende para o estrangeiro despencou de preço. E tudo que nós compramos do estrangeiro, e não é pouca coisa, nossos eletroeletrônicos, o pão que deriva do trigo, o diesel que está no preço da passagem de ônibus, enfim, tudo que o Brasil compra do estrangeiro subiu muito de preço. Isso trouxe de volta a notícia de uma carestia que está sendo enfrentada como se nós estivéssemos tratando a doença com veneno, o maior juro do planeta. Na prática, meu irmão, minha irmã, é a sua condição de viver, o seu salário, o seu emprego que estão sob estresse e grave ameaça. Não é possível enfrentar isso com essa miudice odienta da politicagem de Brasília. Nós da Ação da Mulher Trabalhista estamos felizes com a chegada do Ciro Gomes ao PDT. Enquanto governador do Ceará, dividiu o poder entre homens e mulheres. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos garantir o acesso às mulheres ao poder. Para fazer essa sociedade mais justa e igualitária, as mulheres têm que ter poder. Vem para a Ação da Mulher Trabalhista, vem para o PDT. O PDT! A educação é o passaporte da liberdade. É a política pública mais importante. É ela que garante condição para que todas as pessoas possam desenvolver o seu potencial. A educação foi o tema da vida de um sonhador do PDT, que foi o Darcy Ribeiro, o homem que acreditava que todas as pessoas, se pudessem estudar, poderiam ser comandantes da sua história. Acreditar na educação é acreditar no país da esperança, no Brasil que dará condições a todas as suas crianças de construírem uma linda história de vida. Meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, o PDT, o Partido da Educação, o Partido do Trabalho, é também o Partido das Comunicações. Afinal, foi com a rede de rádios, a rede da legalidade, que Brizola evitou um golpe contra a democracia no início da década de 60. Hoje, trabalhamos por uma radiodifusão forte, verdadeira, democrática, que possibilite a integração de todo o Brasil. E também trabalhamos por uma política de telecomunicações que seja inclusiva, que possibilite levar uma internet rápida a todos os locais do nosso país e, principalmente, a todas as escolas como um instrumento de igualdade de acesso ao conhecimento. Esse
É o Brasil que nós sonhamos, o Brasil de Brizola, o Brasil do povo brasileiro. Um partido grande, construído por ideias, merece respeito. O PDT tem vida. Uma vida agitada, verdadeira, reunindo pessoas para debater os temas mais importantes em todos os estados do país. São Paulo, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e por aí vai. Administramos importantes capitais, dando prioridade absoluta à educação de qualidade em tempo integral. Com os acontecimentos dos últimos meses, temos percorrido o país para ouvir as pessoas, suas angústias, ouvir os jovens, as mulheres, as dificuldades dos trabalhadores. E sem partido não há democracia. Democracia quer, antes de mais nada, ter liberdade. Liberdade, inclusive, para combater a corrupção, para escolher quem serão nossos governantes, nossos representantes, o que eles devem defender. O PDT tem proposta verdadeira para o futuro do Brasil. Nós vamos procurar o povo brasileiro para discutir um amplo projeto nacional de desenvolvimento, com começo, meio e fim, assentado nas melhores tradições do trabalhismo e numa longa de mais de 30 anos de experiência de vida pública que tenho, decente, gosto de dizer, embora isso seja só a minha obrigação. Esse projeto tem 3 blocos de tarefa. O primeiro bloco pretende consertar as finanças públicas e restaurar a condição de financiamento da economia brasileira. É para poder dar consistência e dizer de onde é que vem o dinheiro, para que não haja mais promessas mentirosas, como infelizmente virou uma tradição no Brasil. O segundo bloco de tarefas é uma coordenação estratégica entre empreendedores, trabalhadores e a nossa universidade, com uma pista por onde o Brasil vai crescer. E isso tudo produz a condição para que a gente faça o terceiro bloco de tarefas. Um amplo e generoso investimento em gente, em todas as suas agendas, da moradia ao transporte, da segurança, enfim. Mas 2 exemplos são absolutamente inadiáveis. É preciso criar uma escola pública que emancipe, em cima de bons exemplos que já há, o filho do trabalhador e da trabalhadora, o filho da classe média que paga dobrado para viver e que prepare de fato esse garoto e essa garota para os desafios do terceiro milênio. O SUS é uma experiência generosa de saúde pública disponível a todos, mas já é tempo de reformá-lo de maneira a exigir metas de desempenho avaliadas pela própria população usuária. Enfim, são exemplos de um projeto que está pensado há muitos anos e que vai ser melhorado pela sua crítica ao longo dos próximos anos. O PDT. O Brasil está indignado com a corrupção. Em Brasília, estamos vigilantes para que operações como a Lava Jato não sejam interrompidas e que os culpados sejam punidos. Mas não podemos permitir que o combate à corrupção seja utilizado apenas para os interesses políticos de alguns e mergulhe o país ainda mais na crise, desempregando chefes de família, tirando a educação dos jovens e deixando todos sem direito à saúde. A lei é para ser cumprida e não para servir às conveniências políticas de ninguém. O Brasil está acima de tudo. Nada nos foi dado. Não basta ser mulher. Tem que lutar por nossos direitos, representar nossas bandeiras. Assim, não adianta termos alcançado em 2008 a maioria do eleitorado, se nosso voto não se materializar em posição e tomada de atitude no caminho para a construção da igualdade de gênero. Toda mulher sofre com a desigualdade salarial. Nós exercemos as mesmas tarefas, somos mais escolarizadas e ganhamos menos. Essa é uma conta que não fecha. Para construir a igualdade, precisamos ter mais mulheres comprometidas com nossa luta. O PDT. Juros altos estão prejudicando a nossa economia, onde só quem ganha são os banqueiros. O PDT defende a redução dos juros, a ampliação do crédito e mais investimento no setor produtivo e principalmente na infraestrutura. Só assim vamos movimentar a economia, gerar mais emprego e renda para que o Brasil volte a crescer. Venha conosco para o PDT. A história do PDT é a história de um partido que tem um lado. O lado de Tiradentes, de Vargas, de Jango, de Brizola. O lado do trabalhador, do fraco, do oprimido. O outro lado vocês conhecem. É ditadura, é repressão, é falta de liberdade. Pense nisso. Brava, gente! Brava!